Você está feliz aí, gente? Eu estou bem feliz de estar podendo mais uma vez estar compartilhando um pouco do que eu tenho aprendido de Jesus. E você que está em casa, não sei se você sabe, mas eu quero continuar basicamente construindo. A gente veio numa série de pregações. Eu lembro que o canto ele falou sobre sacerdócio e realeza de Jesus Cristo na semana retrasada. Semana passada ele falou sobre nós servirmos uns aos outros. Quem viu a pregação? Quem acompanhou? Quem foi tocado? Quem sentiu que de fato foi algo que Jesus está nos tocando, nos movendo para esse novo lugar de servir uns aos outros? E eu queria apenas continuar cooperando para que isso que Jesus está fazendo. Amém? Pode ser? Vocês estão felizes? Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis 1, 28. Eu vou falar um pouco sobre governo. Jesus tem falado muito comigo nas últimas semanas e até meses sobre governo. Eu tenho falado inclusive muito sobre governo, realeza, no que tange adoração, o pessoal que acompanha lá o nosso grupo. E já vou fazer um merchan, entra lá no grupo Telegram. Pode, né, Canta? Tá tudo bem, né? Amém? Quando nós falamos sobre governo, nós falamos sobre sacerdócio. Obviamente, as duas coisas elas andam em conjunto. E nós entendemos, eu acredito que a nossa casa ela entende muito bem sobre sacerdócio. O que é o sacerdócio? Nós ministrarmos a Deus, nós gerarmos o nosso pão para que nós possamos nos alimentar e servir uns aos outros. Nós falamos disso muito, muito mesmo. Se você também não fez Escola One, eu recomendo que você faça. Né, Prisca? Faça Escola One. Eu acredito que vai ser muito bom para você. Mas enfim, nós falamos muito sobre sacerdócio e realeza. Eu acredito que essas coisas sim, elas devem de fato andar uma ao lado da outra. Eu não acredito que deva haver um desequilíbrio. Você é muito realeza e pouco sacerdócio, muito sacerdócio e realeza. É aquela velha questão que a gente sempre trata. E olhando para a nossa família, olhando para nós, olhando para a minha vida, eu acredito que nós temos aprendido demais acerca de nós nos alimentarmos. E eu acredito que nós devemos também nivelar o entendimento que nós temos acerca de sacerdócio com o entendimento que nós temos acerca de realeza. E quando eu falo realeza, estou falando sobre o governo. Mas a grande questão é que quando nós falamos de governo, talvez na mente de alguns fica aquela, eu preciso governar, né? Agora como é que eu governo? Como é que... Eu não sei se vocês já se depararam com essa situação, tipo, não, beleza, sei lá, o seu discipulador chegou em você e falou assim, Lana, você precisa governar a sua vida. Você fala assim, beleza, tá. Agora, como é que eu governo a minha vida? Como é que eu governo o meu salário? Como é que eu governo a minha casa? Né? A gente vê falando muito sobre isso, inclusive na carta de Timóteo, Tito, falando para os diáconos e bispos, aquele que governa bem a sua casa. Né? Então, a gente percebe que a igreja, a vida cristã, ela é permeada pela realeza e pelo sacerdócio. Agora eu quero basicamente fundamentar algumas coisas. Eu queria ler rapidamente, é um texto que todo mundo conhece. Nós sabemos que quando nós olhamos para o Gênesis, nós olhamos para a vida de Cristo, nós olhamos para o Apocalipse, nós conseguimos perceber. Gente, se eu estiver falando um pouco rápido, vocês me falam, tá? Eu vou falando rápido porque o raciocínio vai sendo rápido. Nós olhando para Gênesis, para a vida de Cristo, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós conseguimos perceber que de fato o homem foi criado para a realeza e para o sacerdócio. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Certo? E quando nós olhamos especificamente para Gênesis, nós percebemos que o homem fora criado para 3 propósitos: conhecer a Deus, o sacerdócio, viver família, gerar família, multiplicar e encher a terra, e o segundo, sujeitar ou subjugar a terra. Isso está falando sobre o governo. Então vamos falar 3 pontos: sacerdócio, realeza, governo e multiplicar. Então só vamos ler aqui só para a gente trazer um embasamento. Gênesis 1, 28, se você estiver anotando aí, anota. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Fala comigo, sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora vira a página aí e abre em Gênesis 2:15. Rapidinho. Gênesis 2:15 fala o seguinte. É engraçado, rapidinho, é engraçado que quando a gente olha para a criação, a gente acha que Adão foi criado simplesmente para ficar lá e fica lá. Pronto, criou e fica lá, se relaciona com Deus e, enfim, fica
né? Se relaciona com a sua esposa, mas na verdade Adão também tinha um trabalho. Quando Deus ele cria o homem, ele dá um trabalho, e esse trabalho é o quê? É governar a terra. Então, Gênesis 2,15 fala o seguinte: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Fala comigo, pôs no jardim do Éden. Para lavrar e o guardar. Fala, lavrar e guardar. Esse lavrar significa trabalhar, servir, cultivar. E guardar significa, olha, presta atenção, proteger, vigiar e prestar atenção. Então, quando Deus ele coloca o homem no jardim do Éden, fala assim, ó, você tem um encargo, subjugar a terra. Mas como que você vai governar a terra? Lavrando e guardando, trabalhando, servindo, fala comigo, servindo e cultivando e guardando. Proteger, vigiar, prestar atenção. Então, meus amigos, quando nós falamos sobre subjugar, governar, nós estamos falando primeiramente sobre servir, cultivar e proteger, que é o lavrar e guardar. Vamos usar essas duas nomenclaturas, lavrar e guardar. Fala comigo para ficar bem fixado, lavrar e guardar. Então, tudo que nós fazemos, como nós entendemos que Deus ele nos constituiu como governantes, como reis e sacerdotes, nós temos o encargo de lavrar e guardar. Então, se você tem uma empresa, você tem a obrigação de lavrar e guardar. Se você tem uma família, você tem a obrigação de lavrar e guardar. Você cultivar, proteger, trabalhar e servir através daquilo que Deus te deu. Então, meu amigo, se Deus te deu um simples violão, a sua obrigação, o seu encargo é você governar aquilo. Como? Lavrando, cultivando, servindo através daquilo que Deus te deu. Está fazendo sentido? Então a maneira como nós agimos como governantes é cuidando daquilo que Deus nos deu. E isso, ele está permeando toda a nossa vida. Eu não gosto muito de dicotomizar, me entendam, tá? Eu não gosto muito de dicotomizar, tipo, a minha vida espiritual, a minha vida emocional é vida, né? Tipo assim, é a vida. Se você é orgulhoso com a sua esposa, você não vai ser só orgulhoso na sua casa, você vai ser orgulhoso na igreja, no seu ministério. É a sua vida. Não tem isso, mas eu sou só orgulhoso com a minha esposa. Não. Eu sou orgulhoso. Eu consigo gerenciar bem os meus negócios, tá? Mas e as finanças da sua casa? Tipo assim, tá tudo interligado. Vocês estão entendendo? Agora continuando. Agora, tudo que Deus nos concedeu, vocês acreditam que Deus nos concedeu? Aqui? Desculpa. Vou beber água aqui. Vocês lembram que eu falei que eu tava com o negócio na garganta? Continua orando por mim que ainda tô com o negócio, tá bom? Então, quando nós falamos de governo, nós entendemos que Deus nos dá certas coisas para que nós possamos cuidar. Amém ou não amém? E a maneira como eu vou administrar, cuidar disso, é lavrando e cultivando. Eu estou usando só a terminologia, as palavras, né, que a gente leu. É interessante que quando a gente quer entender o que está acontecendo na nossa vida ou na vida de que nós discipulamos, a gente começa a perceber algumas coisas. Eu pego muito no pé do pessoal da adoração, tipo assim, de você guardar as coisas, guardar os instrumentos, guardar o violão, enfim. Agora, imagina, e eu pego muito no pé mesmo. Nossa, esses dias eu lembro que eu pegava no pé do pessoal que quebrou não sei o que lá, né? Mas enfim. E tipo, pra gente começar a identificar é muito fácil. Se o cara, ele não consegue ter um certo zelo com esse pedestal, ele não consegue governar aquilo que Deus deu através da igreja para ele cuidar. Isso é um indicativo muito forte de como que ele está governando a vida dele. Ele não consegue governar e cuidar de um pedestal, o que dirá das finanças dele. Tá entendendo? Se ele não consegue cuidar, administrar bem de aquilo que eu falo assim, ô Drecão, eu dei para você cuidar disso aqui, e é sua responsabilidade cuidar disso aqui. Isso vai apontar muito para como ele tem governado a vida dele. Porque se eu coloquei sobre responsabilidade dele guardar e administrar isso aqui e no outro dia está quebrado, isso diz muito a respeito de como a vida dele anda. Porque se ele não consegue administrar isso aqui, quem dirá as finanças dele, a vida dele, a área emocional dele, ele não consegue governar ele mesmo. Porque é um indicativo, se você não tem um governo de alguma coisa, provavelmente alguma coisa está desgovernada na sua vida. Tá entendendo?